Eu gostaria de saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma honra, é uma alegria estar aqui novamente junto dos irmãos para nós aprendermos as Sagradas Escrituras. Pedimos a Deus que Ele tenha de compaixão, que Ele tenha de misericórdia de nós nesta noite, que Ele nos dê da sua graça, que Ele nos dê do seu amor, que Ele nos dê da sua misericórdia e que Ele possa nos dar graça e sabedoria nessa noite para compartilharmos a palavra dele com os irmãos e que dê sabedoria e entendimento para os irmãos absorverem essa palavra e crescerem mais diante do nosso Deus. Amados, você que está aí no seu lar, junto da sua família, seu marido, sua esposa, filhos, quem sabe netos, vamos adorar a Deus com um hino bem pequenininho da harpa, mas que nos fala de um nome muito maravilhoso, um nome muito glorioso, um nome grandioso por excelência. Hino 400. Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Nós venceremos em nome de Jesus. Quero dizer aos irmãos que antes de entrarmos no mérito desta palavra, que nós continuamos de terça até a sexta, de 5 às 7 da noite, na nossa igreja subsede. Estou lá para atender aqueles irmãos que tiveram alguma necessidade. E também estamos realizando visitas nos lares e vamos chegar aí na sua casa para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Vamos ao que interessa nesta noite. Muitos já estão online aí nos assistindo e muitos outros assistirão. Temos alguns irmãos que trabalham, que às vezes estão impedidos de assistir, mas depois fica tudo gravado e eles podem alimentar da palavra. Abra a sua Bíblia, sem mais delongas, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 16, Mateus capítulo 16, e o versículo de número 16, ou melhor, versículo de número 15, Mateus capítulo 16, versículo 15, que nos diz: Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está no céu.
o versículo central que eu quero me ater nele. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda aí, no aconchego do seu lar, abra sua Bíblia também no livro de missões, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o versículo de número 47. Atos 2 e 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ainda meditando na Bíblia, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 3, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 6, 1 Coríntios, capítulo de número 3, glória seja dado ao nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ore comigo mais uma vez. Amado Deus, soberano Pai, glorioso e eterno Cristo, mais uma vez estamos aqui na Tua presença e clamamos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pedimos a Ti mais uma vez que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para que nós possamos absorver a Tua palavra em nome de Jesus. Amados, nós lemos aqui o texto de Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus dirige a palavra aos seus discípulos, perguntando a eles o que as pessoas fora do círculo deles estavam pensando dele. Eles estavam dizendo que ele era quem? Eles respondem, uns diziam, Senhor, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas, é João Batista, que é Elias. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ali recebendo uma revelação divina, disse a ele: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali Jesus disse a ele que não foi a carne nem o sangue que revelou a ele. Então Jesus disse: Pedro, sobre a sua resposta, sobre esta pedra, sobre mim mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O outro texto que lemos, de Atos, capítulo 2, versículo 47, a gente vai ver que depois que os discípulos seguiram a ordem de Cristo, a cada dia o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que haviam de se salvar. Eles pregavam, eram instrumentalizados por Deus e Jesus ia acrescentando as almas à igreja.
E quando nós lemos no capítulo 3, o verso 6 ao 9 de Coríntios, 1 Coríntios, para ser mais preciso, lá Paulo vem exortar aquela igreja de Corinto, que estava vivendo ali uma fase de divisão, vamos dizer assim, de facção, onde havia grupinhos dentro da igreja, um dizendo que era de Paulo, outro dizendo que era de Apolo, outro dizendo que era de Cefas, outro dizendo que era de Cristo. E ali então, Paulo escreve aquela carta aos Coríntios para tirar aquele espírito faccioso que rondava a igreja de Corinto. E Paulo diz, vocês escutem, eu plantei, mas Apolo regou, mas quem deu o crescimento e dá o crescimento é Deus. É a lição que nós tiramos desses 3 versículos. Primeiro, Jesus dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Em primeiro lugar, a igreja de Cristo. Em segundo lugar, Atos, capítulo 2, vai dizer para nós, de forma bem clara, que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. E quando nós passamos para Corinto, Paulo vai dizer que ele fazia uma parte, Apolo fazia outra, mas quem dava o crescimento era Deus, e ainda é Deus. E baseado nisso, vamos intitular isso como o crescimento em meio à crise. O crescimento em meio à crise. Veja bem, irmãos, a igreja, ela nasceu no coração de Deus. A igreja não é projeto humano, mas sim um perfeito projeto de Deus. Quando nós olhamos nos anais da história do mundo, da história humana e também da história bíblica, nós vamos ver que homens, que governantes, que reis, que homens que estavam em grande eminência, demônios, tentaram e ainda tentam parar a trajetória do crescimento da igreja na terra, não tiveram sucesso e ainda não vão continuar tendo sucesso. A gente vai ver que Paulo vai dizer, repito, que ele plantou, Apolo regou, mas é Deus que deu o crescimento e é Deus que dá o crescimento. E esse crescimento, para crescer, requer perseverança na palavra, na doutrina, nos testemunhos do Senhor, na vida espiritual diante de Deus. E se nós queremos crescer bem e crescer com qualidade, nós temos que ser bem prudentes. Nós temos que estar bem focados nas coisas de Deus. Enfim, nós temos que crescer nesse sentido. Nós temos que crescer no discernimento da palavra de Deus, para que a gente possa prosseguir conhecendo o Senhor. É aquilo que Oséias falou: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Disse Oséias. Enfim, Jesus, ele é o fundador da igreja. Por quê, pastor? Porque o próprio Paulo vai registrar isso para nós em 1 Coríntios 3, que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Ninguém pode colocar outro fundamento. Além de ser o fundador, Jesus é o edificador da igreja. É ele quem edifica a igreja. Além de ser o fundador e o edificador, Jesus é o dono da igreja. Ele é o dono, sim. Hoje em dia a gente vê aí as pessoas dizendo: igreja do fulano pastor, do pastor Beltrano, do pastor Cicrano. Pastor não é dono de igreja. O dono da igreja é apenas Cristo. Pastor é apenas mordomo, pessoa instituída de uma autoridade divina
para fazer aquilo que Deus quer e aquilo que Deus manda diante da sua igreja. Veja bem, Jesus, além de ser o fundador, o edificador, ele é o dono. Ele disse para Pedro no texto do capítulo 16 e o verso 18, que agora há pouco lemos: e as portas do inferno não prevalecerão contra a, não é as, é a singular. A igreja é de Cristo, contra a minha igreja. Pronome possessivo, que indica posse. A igreja é dele. Além dele ser o fundador, o edificador, o dono da igreja, ele é o protetor da igreja, porque ele vai dizer que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Veja bem, Paulo vai dizer que ele plantou, que Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. E eu acrescento aqui, Deus é que continua dando o crescimento à igreja. Veja bem, Deus deu o crescimento. Deus deu o crescimento. Isso fala de um ato contínuo de Deus para com a sua igreja. É um ato contínuo da ação divina. É um ato benéfico da ação divina para que a igreja possa crescer. Eu estou mostrando isso para os irmãos. O tema que eu disse aqui é o seguinte: o crescimento em meio à crise. Mas eu estou mostrando para os irmãos primeiro quem é a igreja, a quem ela pertence, quem cuida dela, quem zela dela, quem é o edificador dela, quem é o protetor dela. Só isso já bastava para provar para você que a igreja tem como crescer na crise. Justamente porque o dono dela não é Bush, o dono dela não é Bill Clinton, o dono dela não é Obama, não é Bolsonaro, não é ninguém com maior autoridade que ele possua neste planeta Terra. O dono da igreja se chama Jesus Cristo. É Deus, querido, é quem dá crescimento à sua igreja. Deus é quem dá. Disse Paulo. Paulo foi bem claro, mas Deus dá o crescimento. O sentido da palavra dar é um sentido contínuo. Deus deu, Deus dá, e Deus sempre dará o crescimento à sua igreja, mesmo em meio à crise. Sabe por que nós estamos de pé? Sabe por que você está de pé? Sabe por que você está aí no aconchego do seu lar? Por que você trabalhou o dia todo? Você venceu este dia? Porque você venceu o dia, dona de casa, aí na sua casa, minha irmã, nas tarefas domésticas. Você que está numa empresa trabalhando, chegou em casa cansado. Sabe por que você venceu esse dia? Porque Deus te abençoou, Deus te guardou, Deus te deu virtude para você crescer mais um dia na presença dele, em todos os níveis de crescimento da sua vida. Mas em meio às crises, a igreja cresce. A crise é uma oportunidade para crescimento, principalmente quem está na presença de Deus. Pastor, como que a igreja crescia em meio à crise? De que forma? Primeiro, a igreja, ela crescia em meio à crise, ela crescia para cima. Veja bem, a Bíblia vai dizer para nós de forma bem clara. No livro de Atos, no capítulo 13, e o versículo 1 ao versículo 3, vai dizer que em meio à crise a igreja crescia para cima. E lá no texto está escrito: e na igreja que estava em Antioquia, havia ali alguns profetas e doutores, a saber, a Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E a Bíblia vai dizer que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, diz o verso 3, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Veja bem,
a igreja crescia para cima. Olha o que o texto vai dizer para nós. Crescer para cima fala de crescer no conhecimento. Crescer para cima fala de crescer na graça. Crescer para cima fala de crescer nos dons. Crescer para cima fala de crescer na adoração, na santificação. Crescer para cima fala de estar jejuando e orando, como estavam eles aqui. Crescer para cima quer dizer, você está buscando as coisas do alto. Crescer para cima é fazer a obra missionária. Disse o Espírito Santo: apartai-me para mim a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. A igreja primitiva, ela entendeu que a base do crescimento é o crescimento espiritual. Ou seja, não pode haver outro crescimento sem essa base. Você tem desejo de ler a Bíblia? Você tem desejo de buscar essa graça e essa santidade? Se tem, você está buscando um crescimento que vem de cima. Você está crescendo para cima. Você está chegando mais perto de Deus. A igreja primitiva cresceu na quantidade e na qualidade. E cresceu também geograficamente. Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. Ela cresce no sentido quantitativo, mas ela também não deixa de crescer no sentido qualitativo. E crescer no sentido qualitativo é crescer no espiritual, é crescer para cima. E a Bíblia vai dizer, lá no livro de Atos que lemos, no versículo 47 do capítulo 2, que através desse crescimento para cima, a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos, ou aqueles que haviam de se salvar, ou aqueles que ele salvava, ele acrescentava. A igreja de Antioquia, que lemos aqui no capítulo 13 de Atos, ela crescia na graça e no conhecimento. E no conhecimento. Crescia na graça e no conhecimento. Olha para você ver. Isso é crescer para cima, querido. A Bíblia diz que lá tinha doutores. A Bíblia diz que lá tinha mestres. Hein? A Bíblia diz que lá tinha o Espírito Santo. Tanto que no verso 3 vai dizer, ou melhor, no verso 2 vai dizer: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo estava lá. E o Espírito Santo só está no lugar aonde a igreja busca um crescimento de cima, aonde a igreja cresce para cima. Não tem como não citar o que Salomão disse: para o sábio o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Então a igreja deve crescer para cima, em meio às crises. Em meio a essa crise que nós estamos vivendo, nós vamos crescer para cima, nós vamos clamar, nós vamos humilhar, nós vamos suplicar, nós vamos orar, nós vamos chegar mais perto de Deus, nós vamos fazer a obra de Deus com mais afinco, com mais diligência, com mais compromisso. Isso é crescer para cima. Amado, estude, forme, faça curso, faça faculdade, mas nunca deixe de lado o Espírito Santo de Deus na sua vida. Por que o senhor está dizendo? Porque lá naquela igreja de Antioquia, vai dizer que lá tinha profetas, lá tinha doutores, lá tinha mestres, mas lá tinha também crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Igreja que crescia para cima. O crescimento da igreja precisa ser buscado com credibilidade bíblica. Fazendo assim, nós vamos vencer. Não podemos de maneira nenhuma deixar o crescimento que vem do alto, deixar de crescer para cima. Não podemos ficar minguados no crescimento espiritual, porque é esse crescimento para cima é que vai nos dar sustentabilidade, é que vai nos dar firmeza, é que vai nos dar substância, é que vai nos dar um patamar firme para colocarmos os nossos pés, para que em meio à crise nós não venhamos sucumbir e venhamos vencer em nome de Jesus.
em meio às crises, além de crescer para cima, a igreja tem que crescer para fora. Para fora. Atos, capítulo de número 16, o versículos de número 9 e o versículo de número 10, vai dizer que essa igreja crescia para fora. E Paulo, verso 9 do capítulo 16, teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Olha o crescimento para cima, ou melhor, para fora. E o Senhor ordenou que aquela igreja crescesse para fora. Não era para ficar aquele grupinho ali inserido entre eles mesmos. Não. O próprio Cristo disse: Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Veja só, ele estava mandando crescer para fora de Jerusalém e até os confins da terra. Era o crescimento que Deus queria para a sua igreja. Nesse texto, analisando o contexto desse texto que lemos, nós vamos ver que Paulo chega à primeira cidade da Macedônia, que era Filipos. A primeira cidade, primeiro lugar onde Paulo fundou a primeira igreja no continente europeu. E ele chega ali em Filipos, está lá no verso 12, e dali para Filipos, a primeira cidade desta parte da Macedônia. Ele chega até lá. Ele prega para uma mulher rica chamada Lídia. Ela se converte, ela batiza, e depois disso, Paulo encontra uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e aquele espírito de adivinhação começou a sair falando de forma repetida através de Paulo. Esses homens que vos anunciam o caminho são servos do Deus vivo. E vendo ali, Paulo aquilo, ele recebendo ali uma voz do Espírito Santo através do dom de discernimento, ele repreende aquele demônio que fazia aquela jovem adivinhar, e vendo ali os seus senhores, que a esperança dos lucros deles era perdida, eles pegam e prendem a Paulo e Silas. Verso 25 do texto vai dizer que Paulo e Silas são presos dentro da prisão, e quem sabe não estava dizendo um para o outro: vamos orar e vamos cantar hino para glorificar a Deus, vamos adorar a Deus. A Bíblia diz que o cárcere vem abaixo. Resumindo a história, o carcereiro aceitou Jesus, a sua família também, e o crescimento veio para fora. Amados, o que eu quero dizer com isso? Prisão, enfermidade, coronavírus, pandemia, epidemia, seja lá que epidemia que for, nada para o crescimento da igreja. Ela vai continuar crescendo para fora, tá? Ela vai continuar crescendo para fora. Quando nós analisamos no próprio livro de Atos, no capítulo de número 17, e o verso 1 a 4, vai dizer assim para nós: e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. E expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é Cristo. E a Bíblia diz que alguns creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos e religiosos, e não poucas mulheres principais. Olha a igreja crescendo para fora de Jerusalém. Estavam em Anfípolis, estavam em Apolônia, chegaram em Tessalônica. Olha a igreja crescendo para fora. Queridos, não tem prisão que segura. Ninguém vai deter o crescimento da igreja, mesmo em meio às crises. Mesmo em meio às crises.
Ninguém detém o crescimento da igreja. Você sabe por que que ninguém detém o crescimento da igreja, mesmo em meio às crises? Porque a própria Bíblia vai dizer para nós, no versículo de número 31 do capítulo 4 do livro de Missões, o livro de Atos, lá vai dizer claramente: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Está aí as armas, está aí as ferramentas poderosas, está aí as armas das nossas milícias, que não são carnais, e sim espirituais, e que são poderosas para a destruição das fortalezas. Que armas são essas que levam a igreja a vencer em meio à crise? Atos 4:31. E tendo orado, primeira, oração. Segunda, foram cheios do Espírito Santo, a segunda arma. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus, terceira arma. Oração, Espírito Santo e palavra de Deus. É as armas para nós vencermos, essas três armas, para nós vencermos a crise, para nós vencermos, para a igreja vencer em meio à crise. Só assim nós venceremos, querido. Só assim. A igreja tem que crescer para cima em meio à crise. A igreja tem que continuar crescendo para fora. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Está todo mundo afobado. O mundo aí fora está sem perspectiva de vida. Pessoas tremendo. Pessoas com crise de pânico. Com medo de morrer. Mas é aí que entra você, crente. É aí que entra nós. É aí que entra a igreja. De você virar para ele e falar assim: Jesus te ama. Jesus salva. Jesus te dá certeza de vida. Jesus tira esse medo seu e coloca fé no seu coração. A igreja, em meio à crise, precisa crescer para fora, querido. Precisa crescer para fora. Em terceiro lugar, em meio às crises, além da igreja crescer para cima, além da igreja crescer para fora, a igreja precisa crescer para dentro. Primeiro, cresce para cima em meio à crise. Segundo, cresce para fora em meio à crise. Terceiro, a igreja precisa, em meio à crise, crescer para dentro. Quando eu digo a igreja precisa crescer para dentro, isso fala de amor. Isso fala de koinonia, ou seja, comunhão. Isso fala de perdão entre os irmãos. Amor, comunhão e perdão. Isso é crescer para dentro. Falar de comunhão, falar de amor e falar de perdão. O que Deus tem para a sua vida, Ele tem para a minha. Nós almejamos o mesmo céu. Nós servimos o mesmo Senhor. Nós vamos morar nas mesmas mansões. A Bíblia vai dizer para nós, no próprio livro de Atos, no capítulo de número 2, e o versículo de número 42, se você tiver aí, acompanhe com a sua Bíblia, no versículo de número 42 até o versículo de 47, vai mostrar como que essa igreja crescia para dentro. O verso 42 vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina essa que não era dos apóstolos, mas que eles tinham recebido do Senhor Jesus Cristo, que automaticamente eles estavam transmitindo para os crentes. Perseveravam nos apóstolos, grave bem, comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso não é crescer para dentro? Isso não é fortificar as nossas bases? Não é enraizar as nossas bases? Hein? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Em toda alma havia temor. Aí vem as consequências, vem as boas consequências. Toda ação tem uma reação. E a reação de perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, a Bíblia vai dizer de forma bem clara, para a gente entender, que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Milagre acontece, querido. Quando a igreja cresce para dentro, milagres vão acontecer. Quando há temor, quando há comunhão, quando há perseverança, quando há oração, quando há tudo isso, quando engloba todos esses valores que vêm de Deus, muitas maravilhas e sinais vão acontecer no nosso meio. E isso vai nos impulsionar a crescer em meio à crise. Vai nos impulsionar. E quando eu falo de crescer para dentro, nós estamos falando de comunhão, querido. É comunhão, tá? O que fazer para a igreja crescer? Mas antes, nós não deveríamos fazer essa pergunta. Nós deveríamos fazer outra pergunta, de acordo com o estudioso Rick Warren. Nós deveríamos fazer a seguinte pergunta: não o que fazer para a igreja crescer, mas o que está impedindo a igreja de crescer. Eis a pergunta. A igreja, amados, ela é um organismo vivo. Ela é o corpo de Cristo. E esse crescimento dela deve ser natural. Natural. Sem fazer força. De acordo que você se santifica, que você é temente, que você vive em paz, que você vive em comunhão, que você ora, esse crescimento virá. E nós vamos crescer para dentro, tá? Amado, Deus é o construtor do eterno. É o construtor das bases da eternidade. A igreja, ela não tem lata de lixo, tá? A igreja não tem lata de lixo. Nós devemos crescer para dentro. Nós não podemos julgar ninguém fora. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É o próprio homem que se lança fora, mas nós não podemos lançá-lo. Porque o próprio Cristo diz que aquele que vem a ele, de maneira nenhuma ele lança fora. Vamos fazer de tudo, mesmo em meio à crise, para a igreja crescer para dentro. Vamos manter a nossa comunhão mesmo em meio à crise. E eu quero abrir aspas aqui, abrir um parênteses aqui, melhor dizendo, para te fazer um alerta. Aproveitar que nós estamos falando da igreja primitiva. Aproveitar que nós lemos esse versículo de Atos capítulo 2, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não fique em casa no dia de domingo. Vá para a oração, vá para a igreja, vá buscar a comunhão. Nós já não estamos tendo culto de semana. Vai indo, a gente vai distanciando. E nós não podemos deixar distanciar, nós temos que aproximar mais, nós temos que crescer para dentro. Nós temos que crescer para dentro. Eu sei que tem muita coisa impedindo da gente ficar junto, da gente se abraçar, da gente pegar na mão, da gente sentir esse calor humano, mas não vamos deixar isso sumir não, esse contato sumir não. Não vamos deixar. Amado, quando um vaso se quebra diante de Deus, quando um vaso se quebra na nossa casa, melhor dizendo, nós juntamos os cacos, varremos e jogamos fora. Mas a casa de Deus é diferente. Quando um vaso se quebra, ele volta para a olaria, é esmiuçado e ele faz dele um vaso novo. A igreja precisa de crescer para dentro. A igreja crescia para cima, a igreja crescia para fora
E a igreja precisa de crescer para dentro. Em meio às crises, além da igreja crescer para cima, em meio às crises, além da igreja crescer para fora, em meio às crises, além da igreja crescer para dentro, em meio às crises, para nós termos sustentabilidade, para nós estarmos firmados, arraigados, alicerçados, enraizados, a igreja precisa crescer para baixo. É o quarto ponto. A igreja precisa de crescer para baixo. Quando nós falamos em raiz, crescer para baixo, nós estamos falando de raízes. Porque tem um crescimento para cima também. Mas nada adianta crescer para cima se não tiver crescimento para baixo. Tá? E raiz, crescimento para baixo fala de raiz. Raiz, essa raiz aqui, esse crescimento para baixo, para vencermos as lutas em meio às crises, fala de alicerce na palavra. Fala de alicerce. É aquela casa que foi edificada sobre a rocha, que veio os rios, as tempestades, os vendavais, bateu com grande ímpeto sobre aquela casa e ela permaneceu firme, inabalável, e não teve nada de ruim contra aquela casa. A Bíblia vai dizer para nós, no capítulo 12 de Atos, que Pedro, ele era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele, a Deus. Ei, Deus não está interessado só em crescimento numérico da igreja. Deus também está interessado num crescimento saudável da sua igreja. Vamos analisar os dias de hoje. A igreja brasileira, ela tem crescido muito em número, mas infelizmente ela está decadente na qualidade espiritual. Essa é a realidade. Eu não estou englobando e não estou dizendo que é todo mundo, que Deus ainda tem os seus remanescentes aí, que ainda perseveram na doutrina, no temor, na santidade de Deus. Deus ainda tem. Mas a igreja evangélica brasileira, ela cresceu muito em número, mas ela está decadente em quantidade. Ela cresceu no quantitativo, mas ela decaiu no qualitativo. Temos muita extensão, mas estamos tendo pouca profundidade. Estamos esquecendo de crescer para baixo, de criar raízes, de firmar as nossas estacas diante do Senhor. Estamos tendo muita extensão, mas temos pouca profundidade. Temos movimento, mas não temos visto quebrantamento na vida de muitos cristãos. Temos muitas palavras de homens, mas poucas palavras de Deus. Poucas palavras de Deus. Às vezes a pessoa vem para dentro da igreja e ela vem esperar ouvir algo de Deus e ela só vai ouvir algo do homem. Quando vai ser sarada? Cristo, ora diga-se de passagem, já não é mais mencionado em muitos cultos. O crescimento da igreja precisa evitar o extremo. A numerolatria, o quantitativo. Muitos estão buscando isso a qualquer custo. E não estão se preocupando nem aí com a qualidade do seu povo, com a qualidade de vida espiritual. Não estão preocupando se eles estão se enraizando em Cristo, se enraizando em Deus. Estão preocupados em mercadejar o Evangelho, fazendo dos templos uma praça de barganha, do púlpito um balcão, da graça de Deus um produto e dos crentes fregueses. É o que estamos vendo nos dias de hoje. Ei, o texto que lemos nos mostrou que o Senhor acrescentava à igreja todos aqueles que haviam de se salvar.
que o Espírito Santo direcionava a igreja ao crescimento espiritual, ao crescimento saudável, ainda que um crescimento numérico, mas um crescimento saudável, um crescimento com temor, com santidade. Mas nem todo crescimento significa salvação de vidas. Nem todo crescimento está promovendo a glória de Deus. Nem todo crescimento é consequência da ação divina. Muitos não estão crescendo, estão inchando. E inchaço é sinal de doença. É sinal que há alguma coisa errada com o organismo. Nós somos instrumento de Deus para crescimento saudável do seu reino. A igreja precisa crescer para baixo, criar raízes, firmar as suas estacas, ter um alicerce, ser uma árvore frutífera e forte. Querido, quando a igreja cresce para baixo, nada derruba a igreja de Cristo, porque ela está firmada sobre a rocha. Fazer buraco na areia é muito fácil. É muito fácil. Mas se você for fazer um buraco na rocha, você vai levar dias, querido. Principalmente se você não estiver munido de ferramentas próprias para isso. Se você for fazer na mão como você faz na areia, você vai levar dias. Mas a Bíblia é bem clara. Ela mostra como a igreja deve crescer para baixo, no sentido de criar raízes, no sentido de firmar as suas estacas, no sentido de colocar os seus pés sobre a rocha. A Bíblia nos mostra isso. Salmo 1 nos dá essa lição. Bem-aventurado o homem que não teme ao Senhor, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando ele faz isso, aí vem a reação. Ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não vão cair, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, vai ter fecundidade, vai ter abundância. Não são assim os ímpios, mas eles são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores da congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Eu sei e tenho convicção e certeza que você não quer perecer. Portanto, você vai fazer de tudo, como igreja, não só crescer para cima, não só crescer para fora, também não só crescer para dentro, mas crescer para baixo também. Amados, a folha, conforme diz aí, será como árvore plantada, como diz o Salmo 1, junto a ribeiros de água, igual dá o seu fruto na estação própria, no tempo certo. As suas folhas não caem, elas vão ficar verdejantes, tá? Vão ficar verdejantes, os frutos vão aparecer. As raízes vão ficar fortes, porque raiz forte é sinal de tronco forte, de galho forte, de folhas verdes, de frutos viçosos. Por isso esse crescimento para baixo. Por isso devemos continuar crescendo, querido. O crescimento da igreja, ele deve ser buscado de acordo com os princípios da palavra de Deus, para a glória somente do nosso Deus. Não podemos relaxar. Não podemos. Nós devemos buscar o crescimento saudável.
Um crescimento saudável para a igreja, através da oração, através da palavra, através do poder, da ação, do poder do Espírito Santo na nossa vida. O crescimento da igreja deve ser buscado com um profundo senso de urgência. Isso não é para amanhã, não é para hoje, é para ontem. Nós já estamos atrasados. Os sinais estão aí. Quando que você pensava que um dia nós ficaríamos transmitindo culto online, levando as ovelhas para a igreja pouco a pouco, porque não pode colocar todo mundo? É hora de acordar. Desperta, tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, queridos, receba essa palavra de Deus, de como crescer em meio às crises. Cresça para cima, orando, adorando, jejuando, tendo temor a Deus, buscando as coisas do alto, tá? Cresça para fora em meio a essa crise. Você não está de férias não, crente. Não é porque não tendo culto na igreja periodicamente, como de costume, estamos indo lá uma vez por semana, mas você não está de férias não. O seu Deus não dorme nem cochila, e você é servo dele, deve agir assim também. Devemos crescer para fora, continuar falando no nome de Jesus. Devemos crescer para dentro, mantendo a comunhão com os outros mesmo à distância. E devemos crescer para baixo, enraizarmos, alicerçarmos a nossa vida na rocha, diante de Cristo, diante de Deus. Eu creio que se nós agirmos assim, nós seremos abençoados pelo nosso Deus. Que as ricas bênçãos de Deus estejam na sua casa, estejam na sua vida. Espero que essa palavra, ela alcançou a sua vida, alcançou o seu coração, e que ela possa produzir frutos maravilhosos na sua vida. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm cooperado grandemente, que não têm perdido o ânimo, que estão participando das orações, que estão fazendo um culto doméstico em casa. Que Deus em Cristo abençoe a todos pelo esforço, mas vamos continuar, porque a batalha ainda não acabou. Oremos. Soberano Pai, maravilhoso Deus, eterno e poderoso Cristo, eu apresento a Ti a vida de todos os Teus servos que estão nos assistindo, a todos aqueles que ainda irão assistir. Pai amado, que o Senhor entre com providência nessa casa, nesta família, que o Senhor abençoe a todos de maneira gloriosa. Nós rogamos a Tua bondade, ó Pai, nós rogamos a Tua misericórdia, que a Tua bênção, que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua misericórdia esteja sobre cada lar, ó Pai, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e tenham uma noite abençoada de descanso na presença do nosso Deus.